assunto que hoje está em voga, principalmente com quem já está trabalhando na área de jogos e quem acompanha a área de jogos, da parte de Transmedia Games, que eu vou falar sobre o assunto aqui. Eu só queria fazer uma rápida apresentação nossa. A gente começou em 98, quer dizer, começou em 98 e a gente, de certa forma, participou do esquema de Transmedia, né? Ou seja, nós começamos com jogos de tabuleiro. Em 1998 a gente começou com jogos print and play com o mercado de fora, ou seja, a gente basicamente trabalhava com o mercado americano e europeu. Depois, em 2006, a gente entrou na área de board games, inicialmente com board games empresariais. Nós tínhamos ideia de fazer board games para o mercado também de brinquedos. Em 2009, a gente focou no mercado de board games empresariais e começamos a fazer algumas experiências de jogos educacionais também. Cuidado com essa palavra, porque jogo educacional, o pessoal sempre pensa no pejorativo, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E em 2010 nós entramos no mercado de jogos eletrônicos, também em plataforma, no caso, inicialmente a gente começou pensando em iOS e agora a gente também está trabalhando com Android. Ou seja, todo o começo nosso está sendo em dispositivos móveis, o mercado que a gente está investindo. E para investir, para nós que estamos começando a desenvolver, é um mercado muito interessante, porque o custo de desenvolvimento é baixo e as equipes são enxutas. Tá? E ano passado a gente começou a entrar no mercado de Android Market, a gente fez um jogo teste chamado Christmas Jumper, que a gente fez esse jogo em uma semana, para testar o Android Market, como é que era a volta do Android Market para os desenvolvedores. E a gente aprendeu muitas lições também com relação a isso. Nós estamos agora lançando um jogo chamado Samba no Pé, tem lá no site, que é um jogo sobre carnaval para Android. Estamos lançando outro jogo para iOS chamado Ninja Pool, que está em processo de aprovação na Apple Store. E estamos terminando de trabalhar no alpha de um jogo chamado Magic Punch, que deve sair o demo dele agora em abril. Tá? Então a gente está trabalhando no mercado aí há bastante tempo. Né? Hoje a gente está, como eu falei, a gente está trabalhando com forma de dispositivos móveis. Trabalhamos com equipes pequenas, cada projeto nosso tem ao menos 4, 5 pessoas participando. Eu falo que, por exemplo, quem quer começar, começa com uma equipe enxuta, pequena e que esteja com disposição. E hoje a gente também está atuando no mercado de HTML5, que é um mercado que está, na nossa opinião, começando a crescer e está favorecendo os jogos também. Entrei no jogo que a gente fez, quer dizer, que eu fiz, tipo, fazendo uma analogia aos jogos da década de 80, né? Está no site, quem quiser jogar. Bom, eu trabalho há 14 anos com jogos, desde 2006 atuando profissionalmente. Eu tive passado na área de TI, acho que muita gente veio para a área de jogos da área de TI também. Né? Eu tenho hoje 4 board games publicados no Brasil. Eu tenho hoje 3 jogos desenvolvidos para celular, um jogo para iOS e 2 jogos em HTML5. E também, quem quiser me contratar, o Manoel Ralon, Orca, tá? Mais bacana, leva 85, 383. Se você pegasse a minha palestra no Jogo Brasil, ele estava em 380, né? Mas eu tenho 383. Bom, vamos começar. Primeiramente, quando eu falo de Transmedia, né, o pessoal já deve estar conhecendo sobre o assunto, que a Transmedia é uma coisa que passa por várias mídias. Digamos assim, você atua em vários segmentos diferentes da mídia. E muitas pessoas têm dúvida com relação à parte de Transmedia em jogos. Ou seja, como é que você tem um produto seu, que é feito originalmente por uma plataforma, e consegue migrar esse produto para outra plataforma? Por exemplo, tem um jogo de tabuleiro que eu fiz, e eu quero colocar esse jogo dentro do iPad, eu quero colocar dentro do Zoom da Motorola, quero colocar dentro do Samsung Galaxy Tab. Ou seja, esse é um processo que hoje está começando a ocorrer e está abrindo uma fatia de mercado muito interessante. Por quê? Porque as empresas estão trabalhando com esses produtos como uma medida, digamos, de divulgação de marca e estão trabalhando também como uma medida de divulgação para treinamentos internos e famosos treinamentos corporativos. Então essa parte da Transmedia, ela está passando por vários segmentos dentro da nossa sociedade. Exemplo clássico, todo mundo deve saber a respeito disso, é cinema hoje. Tá? Nós estamos tendo um exemplo de Transmedia muito interessante no cinema,
eu costumo falar que nós estamos agora na década dos super-heróis. Que começou, digamos assim, entre aspas, na década passada, e agora ficou muito forte, que a gente tem Thor, Vingadores, Capitão América. Isso veio originalmente de mídia, quadrinhos. Eu estou começando a falar da mídia cinema, porque hoje em dia nós temos uma linguagem, por exemplo, você tem ali o Call of Duty 3, o Modern Warfare e o Battlefield 3. Se você jogou esses jogos, alguém jogou esses jogos, chegou a jogar esses jogos aí, vocês repararam que a linguagem desses jogos são basicamente uma linguagem cinematográfica. O Battlefield 3 eu não digo tanto, porque é um jogo de guerra, mas tem uma linguagem cinematográfica. Mas o Modern Warfare 3, gente, você está dentro de um filme. Você consegue ver que esses elementos que foram portados do cinema para dentro dos jogos estão se tornando uma coisa muito comum. Então, por exemplo, você tem um cara, um tremendo roteirista, alguém, não sei se alguém trabalha dentro dessa área, por exemplo, um roteirista do Modern Warfare é um roteirista de cinema. Esse pessoal está sendo trazido para dentro da mídia dos jogos e eles estão começando a mudar um pouco o perfil dos jogos, transformando eles nem simplesmente em jogos, mas em experiências de imersão de entretenimento. Então essa linguagem está sendo muito explorada e isso está criando, digamos assim, os famosos, já não falar dos AAAs, né? Que são jogos o famoso 3AA, né? São jogos extremamente caros em produção, mas que tem, digamos assim, uma linguagem muito peculiar e muito similar à linguagem cinematográfica. Então a gente já começa a ter um elemento dentro da mídia, da transmídia, dentro dos jogos, na realidade, que são elementos vindos do cinema. Isso está ocorrendo hoje em dia. Ah, mas você está falando de grandes produções. Sim, estou falando de grandes produções. Antigamente, na década passada, nós tivemos até o contrário, né? O cinema reproduzindo jogos. Por exemplo, Tomb Raider. Quem viu Tomb Raider? Tá? Resident Evil. Né? Então, quer dizer, essas experiências, elas estão começando a se tornar cada vez mais, digamos assim, a fronteira entre elas está cada vez se tornando cada vez menor. Isso pra gente que está fazendo o jogo, principalmente no meu caso, você tem design, você começa a ficar muito atentado nesse tipo de coisa, principalmente se você quer trabalhar no mercado como hoje, que está começando a se expandir. Ah, mas você está no mercado de casual, está trabalhando com o celular, concordo, mas os próprios celulares hoje, ou jogos pequenos e jogos indie, estão começando a colocar dentro dele elementos de cinema e elementos da cultura que nós temos à nossa volta. Por exemplo, a gente está num evento aqui, onde a gente tem vários elementos culturais sendo mostrados. Tá? Primeira coisa, quando eu entrei no evento, a horda está presente no evento. Então o pessoal botou a bandeira da horda. Mas isso é um elemento interessante porque você está puxando do elemento de jogo para a realidade uma série de conceitos, uma série de lores. Eu não conheço o termo lore, tá? Que é, digamos assim, a mística do jogo. Isso são coisas que estão acontecendo dentro da área de games. Isso é uma coisa que nós temos que nos atentar, ok? Basicamente, a evolução da mídia começa desde o homem cognitivo, né? Cavernas de Lascaux, as primeiras leituras, os primeiros registros de eventos, passando, por exemplo, para a escrita cuneiforme, passando por papiro, para os primeiros livros copiados, pela revolução da imprensa e a nossa nova revolução, que é esse cara que está ali embaixo. E pelo menos aqui na feira, todo mundo, a maioria vê muita gente carregando seu pad, não importa a marca, tá? Colocando informações, tirando fotos, etc, etc, etc. Isso, na realidade, vem por causa desse aparelhinho que vocês têm aí na mão, que eu acredito que a maioria deve ter aqui, que é um smartphone. Não importa se é um iPhone, se é um Samsung, se é um LG. Quando você começou a trabalhar com esse tipo de dispositivo, onde você está integrando dentro dele diferentes tipos de mídia, por exemplo, você tem a fotografia, seu telefone hoje tira foto, tem versões mais antigas, você tem até o próprio telefone para falar, você tem, por exemplo, um pequeno computador para realizar determinadas coisas, e você, por exemplo, também tem um videogame dentro dele, além de ser, por exemplo, um elemento que pode ser
em uma central de armazenamento de informações. Muita gente coloca informações dentro do celular, depois pluga na sua USB e carrega seus arquivos de trabalho. Então, na realidade, gente, essa conversão, essa revolução, ela hoje está sendo muito focada dentro dos jogos. Quando eu estou falando da transmídia nos jogos, eu estou falando de uma série de coisas que estão começando a ocorrer em torno dele. Ou seja, eu tenho camisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um evento, eu tenho uma série de coisas. E o que está acontecendo? As empresas estão começando a enxergar isso como uma fonte nova, tá, de exploração, de renda, de promoção, de divulgação de produtos. Tá? Então, essa revolução que ocorre aqui é um grande marco que nós temos dentro, digamos assim, da integração das pessoas e, digamos assim, dentro da integração da sociedade. Isso foi uma coisa revolucionária e é revolucionária. Eu poderia falar de games, evolução, mostrar um monte de console, mas eu acho que a imagem do Mário ali, ela fala muita coisa para vocês de como os games evoluíram. Desde a nossa versão de 81, que, digamos assim, é um amontoado de pixelzinhos, até a versão de 2008, que é uma versão de alta resolução. Então, eu não preciso dizer que os games evoluíram, porque eu acho que essa imagem vale bastante. Também a gente está vendo a própria Lara, numa versão do PlayStation 1, numa versão já mais do PlayStation 2. Eu não trouxe a do 3, porque não deu tempo de pegar a foto do último trailer. Alguém viu o último trailer do novo Tomb Raider, como é que tá? Se vocês repararam, a linguagem do trailer é cinematográfica. Então você tem elementos dentro de transmídia dentro do trailer. Você vê que qualquer grande AAA, qualquer grande jogo hoje, ele incorpora uma linguagem muito mais cinematográfica do que uma linguagem de jogo. Parece, eu não sei, alguém já teve curiosidade de ver anúncios da década de 90, 80 de videogame? Você vê que é uma coisa meio produto. Quando você entra no século XXI, no finalzinho do século XX, do século XXI, a produção que começa a ocorrer dentro da divulgação de videogames, tá, é uma produção muito cinematográfica. Então os caras trabalham uma linguagem muito mais de ação, muito mais de, digamos assim, uma linguagem um olho muito mais de diretor de cinema do que um produto de mercado. Você, por exemplo, viu um anúncio uma vez do Atari, daquela Sears, era uma coisa muito engraçada. Era aquele anúncio parecido aqui, tipo anúncio americano, onde chega aquele pessoal, família, chegou um novo brinquedo, tarará, tarará, tarará. E você vai ver o trailer do Modern Warfare 3, que eu acho uma referência para mim, e você se assusta. Quem começou a fazer uma brincadeira muito legal foi o próprio World of Warcraft. Quando eles pegaram artistas de cinema, famosos ou não da época, agora o último foi o Chuck Norris, né? Isso aí foi até a pessoa mais... Por exemplo, o William Shatner, o Capitão Kirk da série antiga, o Jean-Claude Van Damme, começaram a falar do jogo. Então isso foi uma linguagem, uma mudança de linguagem muito grande em relação a isso. Então eles começaram a atentar para esse detalhe, né? Eu também gosto de falar que nós tivemos duas grandes revoluções com relação aos games. Primeiro, uma, na minha opinião, que eu acho que foi uma grande sacada da Nintendo, foi o Wii. Porque ele começou a fazer as nossas avós, as nossas mães, uma série de pessoas a jogarem videogame. Eles mudaram a abordagem do produto e começaram a trazer essa abordagem com uma visão como que? Casual. Uma visão família. Minha avó joga Wii, minha mãe joga Wii, eu faço ginástica no Wii, por aí vai. Então eles começaram a mudar esse conceito. Eles começaram a tirar a visão do conceito do jogador hardcore, aquele cara, caramba, vai pro próximo nível, vou matar 10 mil bichos, mas eu vou conseguir, e trouxeram para a dona de casa. Isso foi muito importante, pessoal. Isso hoje em dia é um mercado muito forte. E aí você teve também os próprios pads. Por exemplo, vocês sabem que jogo é aquele que está no iPad ali, naquele pad ali? É o detetive, joguinho de tabuleiro. É o primeiro exemplo de transmídia interessante. Os jogos de tabuleiro são uma mídia totalmente física, com um fator tátil muito alto, e que essa mídia foi transportada para a mídia digital e está tendo grande sucesso. Tem empresas que estão fazendo jogos de tabuleiro só para dispositivos móveis. Está começando a ocorrer isso. Card games, etc. Tá?
foi o quê? Jogos nas redes sociais. Todo mundo deve ter jogado Fazendinha, deve ter jogado, por exemplo, Farmville, Cityville e por aí vai. Isso, gente, foi também uma grande revolução, porque você começou a integrar as pessoas dentro dessa área. Tá? E ali embaixo você fala o Kinect, temos ali, que quiser, a gente não precisa falar muita coisa sobre isso, que foi a última jogada da Microsoft. Né? Bom, falando de transmídia, para mim, o primeiro grande exemplo bem sucedido disso foi o Guerra das Estrelas. Aliás, foi uma coisa muito engraçada, não sei se vocês conhecem, que quando o George Lucas fez o acordo para lançar o filme, acho que foi, não sei se foi com a Warner, não me lembro, falou assim, olha, os direitos do filme, eu quero tantos por cento, mas eu quero ter exclusividade na fabricação dos brinquedos. Sabe, pessoal? Aí, todo esse ano, a gente nunca quis essa porcaria mesmo, tem mais de brinquedo, de filme, nunca vendeu direito. Os caras devem estar arrependidos até hoje. Porque isso foi o primeiro grande sucesso de transmídia, porque do filme você teve livros, você teve jogos, brinquedo, roupa, fantasia, evento, por aí vai. Então esse exemplo aqui, esse primeiro caso, eu acho um caso muito interessante, porque ele pegou justamente no lore, que era forte, e expandiu, o famoso universo expandiu. A última grande jogada foi agora o Star Wars The Old Republic, que foi lançado pela BioWare agora em dezembro, e que já chegou a 2 milhões de jogadores. Quase que em uma semana eles chegaram a 1 milhão de jogadores. O outro para chegar a isso, acho que foi um ano, se não me engano. Então foi uma coisa assim que eles começaram a explorar uma mídia que veio do cinema, que já tinha uma força em jogos, e colocaram no MMO e basicamente um sucesso. Então isso está sendo uma coisa que está acontecendo nos grandes estúdios. Vou dar um outro exemplo interessante. É esse aqui. Vocês sabiam que tem um jogo de tabuleiro do Gears of War? Existe um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro foi lançado depois do videogame. O pessoal gostou tanto do videogame que uma empresa topou. Vamos fazer um jogo de tabuleiro. E fizeram um jogo também muito bem vendido. Então, quer dizer, você está atacando em duas mídias diferentes. Action figure eu não preciso nem falar mais, né? Todo mundo sabe, praticamente todos os jogos já tem action figure hoje. Isso é uma mídia também que é muito forte. Então você está trazendo um elemento de jogo, tá? Outros produtos que podem ser encaminhados a um produto original. Maurício tem muito o que falar. Existe jogo de tabuleiro, existe action figure, existe videogame, existe vídeo, existe evento, existe uma série de coisas. Esse é outro caso muito interessante de transmídia. Você basicamente começou com jogos e hoje você tem um universo enorme com relação a esse jogo. Então a empresa, por exemplo, ela trabalha não só com o jogo, mas trabalha com o quê? Um elemento muito importante, na minha opinião, que é esse cara aqui de baixo, ó, que é o fã. Quando você começa a capturar fãs para o teu jogo, o teu jogo começa, você vai no evento, vê um cara, para mim vai ser o máximo, ver um jogo meu, ver um cara vestido como personagem do meu jogo. Eu falei, pô, recado dado, consegui fazer o que eu queria. Você começa a ter uma legião de fãs, você está vendo que o teu produto atingiu determinados tipos de, digamos assim, atingiu um alvo não esperado. Isso aconteceu com o WoW, quando ele começou a ficar muito popular. Quando a Blizzard começou a fazer sua BlizzCon e por aí foi. Então, isso é um outro exemplo de caso muito interessante no que diz respeito à parte de transmídia de jogo. Você começa numa plataforma e daqui a pouco você já está abrangendo outras plataformas, por exemplo, você nem suspeita, né? Bom, aí eu vou falar um pouco do que eu faço, que é o desafio de design de um jogo. Bom, alguém aí já fez jogo? Nossa, fizeram de tabuleiro eletrônico? Eletrônico, né? Alguém já fez um jogo de tabuleiro que virou eletrônico? Ou um jogo de eletrônico que virou de tabuleiro? Você está fazendo atualmente. Gente, olha só. Hoje o nosso mercado, principalmente o Brasil, está passando por uma coisa muito interessante. Eu vejo aqui pela palestra cheia. Se eu fosse nessa palestra muito tempo atrás, eu ia abrir de gato em gato. É engraçado porque quando eu comecei a falar sobre jogos,
as pessoas chegavam para mim, vem cá, como é que eu começo? Até a gente comentava muito sobre isso, só sobre essa parte do Marcelo. Hoje em dia as pessoas falam, eu já comecei, para onde eu vou? É a grande dúvida. Mas hoje a gente está tendo uma série de desafios, por exemplo, porque basicamente o Brasil hoje ele trabalha com dispositivos móveis. Então, o nosso foco de mercado hoje é dispositivo móvel. Android, iOS, tem algumas pessoas que eu conheço que desenvolvem Nevada, mas o foco do mercado é esse. E está começando a haver uma necessidade nesse mercado, que é justamente o quê? Essa conexão entre mundos, tá? Tanto real como virtual, para você poder trabalhar com o seu produto. A gente, por exemplo, está tendo um desafio agora grande, que é transformar um jogo, tabuleiro barra miniatura, em jogo para iPad. E a Transmídia, nesse caso, a gente está trabalhando muito com os fatores de universo desse jogo, tá? E de jogabilidade, para você não fazer um produto tosco. Por exemplo, eu não sei, quem tem pad aqui? Pad. Alguém já comprou algum jogo do tipo Risk, Monopoly, Pad, alguma coisa? Se vocês começarem a ver as interfaces que existem nesses jogos, elas são muito similares, tá, ao padrão de jogabilidade de um jogador desse tipo de nicho de mercado. Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar a pensar dentro dessa área. Hoje a gente tem na realidade, 5 desafios muito grandes. Primeiro, o brasileiro, que até o André falou muito bem de manhã, e não só brasileiro, mas em alguns lugares, a gente tem um problema muito sério que é a pirataria. Tá? Vocês já devem ter, o pessoal deve estar falando sobre isso. E hoje você fazer um jogo que, por exemplo, não seja pirateado, isso não existe. Tá? É uma coisa muito complicada. Quando a gente está falando de um jogo desse tipo de transmídia, a gente está trabalhando com uma filosofia de que o jogo não termina no dispositivo. Ele continua fora do dispositivo. Então, por exemplo, você está trabalhando com um jogo que tem uma série de coisas dentro dele, e fora desse dispositivo você tem outros elementos que complementam esse jogo. Isso é uma maneira que a gente está vendo hoje de trabalhar, digamos assim, esses dois universos e tentar diminuir a pirataria com eles. Uma outra coisa que a gente tem visto também dentro do mercado é que a linguagem que a gente tem que trabalhar no mercado tem que ser uma linguagem que as pessoas estejam acostumadas. Por exemplo, qual é o padrão hoje no jogo de PC de FPS de movimentação? WASD, né? Mouse para tirar, botão direito do mouse para função especial. Se você fugir desse padrão, o teu jogo de repente não é bem visto. E a gente tem também visto uma coisa muito interessante que não parece, mas as pessoas gostam muito de universo de jogo. Quando um jogador se apaixona pelo jogo, ele começa a querer explorar o universo desse jogo. Uma história, um elemento qualquer, um ponto, uma figura, uma imagem. E a gente começa a trabalhar isso como um fator de apoio ao teu produto, ao teu jogo propriamente dito. Só que isso é uma coisa no Brasil, uma coisa que está começando também, iniciante, mas a gente está conseguindo ver que as pessoas estão entrando dentro dessa visão. Não sei, você já viu um jogo chamado Mágica? Já ouviu falar desse jogo Mágica? O Mágica ele é um jogo muito interessante, porque o Mágica, na minha opinião, é um jogo que não termina ali dentro. Você tem centenas de referências ali dentro do Mágica a vários outros elementos de mídia. Com a referência clássica dentro do Mágica é quando você vai fazer PVP em determinadas arenas, canta a música, toca a música do Amok Time do Star Trek antigo. E o pessoal sacaneia tudo que é vídeo no YouTube. Então, quer dizer, os caras já estão fazendo referências a uma mídia, a uma cultura que existe fora do jogo. Se você consegue incorporar isso dentro do teu jogo, fazer referências que as pessoas se sintam confortáveis, elas comecem a ver, você andar em terreno seguro, você tem grande sucesso de ter um jogo assim que possa causar um impacto. Mas você pode fazer isso para dentro de um jogo de celular, pad? Sim, claro que pode. Tá? Você pode fazer esse tipo de coisa dentro do teu jogo. Por exemplo, novamente voltando ao exemplo do World of Warcraft, que também é um exemplo muito interessante. O próprio WoW tem milhares de referências e trocadilhos com
várias situações que existem na área de jogos, na área, por exemplo, de épocas que aconteceram no mundo e por aí vai. Então, basicamente, gente, você trabalhar com esse tipo de coisa é muito legal. Agora, requer um pouco mais assim, de visão, né? Um pouco mais assim, de vivência. Um outro ponto que a gente também tem visto dentro do desenvolvimento de jogos é que as pessoas não gostam hoje em dia de jogos complexos. Tá? E esses jogos assim também, que não são tão complexos, as pessoas gostam desses jogos, remetam para uma outra situação, que façam uma alusão a uma situação que existe aí no momento ou está sendo referenciada na internet. Até a gente ficou brincando, né, quando saiu aquele negócio, e pelo amor de Deus, eu achei, sei lá, virou um meme questão de ser dois com o tal da Luísa, né? Um amigo meu queria fazer um jogo da Luísa para o Canadá. Eu falei, não, cara, menos. Para, não está demais. Mas, algum amigo falou, o cara falou, não, cara, você vai fazer sucesso, isso está na moda. É um meme instantâneo, é outra mídia que está trazendo